A paz do Senhor Jesus, juventude abençoada, estamos mais uma vez na presença do nosso Deus e antes de começar, eu quero convidar você a estar compartilhando esse vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Já dê uma olhadinha aí no chat aí, vê se você sente a falta de algum dos jovens, já passa também uma mensagem também e quero convidar você que está nos visitando a estar se inscrevendo também no nosso canal, ativando aí o sino para que você possa estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos. Seja todos vocês um agente missionário, compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que o Espírito Santo colocar no seu coração nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Estamos hoje na lição 11, dia 12 de setembro de 2021, e nós vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos. Peço, Deus, que o Senhor ministre de forma poderosa, de forma íntima, aos nossos corações nessa manhã. Queremos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor. Queremos, meu Deus, intimidade, profundidade, que o Espírito Santo venha nos encher até transbordarmos. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na lição 11, como já falamos, e vamos falar sobre o profeta Ageu, um livro bem pequeno, de apenas 2 capítulos, e o título da nossa lição diz: Ageu, atenção para com a casa de Deus. O texto do dia está em Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. A síntese, aquilo que se resume a nossa lição, diz o seguinte: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus, somente através da ação do Espírito Santo de Deus. Nós temos 3 objetivos, pelo menos, nessa lição, nessa manhã, e um dos objetivos é explicar o contexto histórico que abrangeu a pregação do profeta Ageu. O segundo objetivo é mostrar como o profeta Ageu exerceu um papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornou de Jerusalém após o exílio. O terceiro objetivo é entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Vai aparecer para vocês aí, nesse momento aí, uma imagem que é importante para nós entendermos o resumo do livro do profeta de Ageu. Eu vou estar lendo enquanto você acompanha aí do lado. A atmosfera da época. Qual era a atmosfera da época? O povo de Judá havia sido exilado na Babilônia em 586 a.C., o povo tinha sido levado cativeiro, e Jerusalém e o templo haviam sido destruídos. Então Ageu estava sendo usado por Deus exatamente nesse contexto. Durante o governo de Ciro, rei da Pérsia, os judeus tiveram permissão para voltar a Judá e reconstruir o templo. Então, uma cidade que outrora destruída pela guerra, esse povo levado para uma outra nação, agora esse povo é reconduzido para a nação de Israel, uma nação que estava totalmente destruída, e nós vamos ver mais para frente na nossa lição. A mensagem principal: o povo voltou a Jerusalém para começar a reconstruir o templo, mas não concluíram a tarefa. A mensagem de Ageu encorajou o povo a concluir a reconstrução do templo de Deus. Importância da mensagem: o templo estava inacabado, enquanto as pessoas viviam em belas casas. Ageu os advertiu para que não colocassem suas posses e seus empregos acima de Deus. O Senhor deve estar em primeiro lugar
em nossas vidas. Essa é a importância da mensagem. Os profetas contemporâneos eram Zacarias. O texto bíblico da nossa lição, para você que tem a revista, está na revista, você já está com a sua revista aí em mãos. Para você que nos visita, está nos acompanhando, se porventura você não tiver a revista, você vai abrir sua Bíblia em Ageu, no capítulo 1, o versículo 1 ao 8. Então, Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Diz o seguinte: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? A introdução diz o seguinte: dos 12 profetas menores, apenas 3 desenvolveram seu ministério após o cativeiro babilônico. São eles Ageu, Zacarias e Malaquias, desenvolveram seu ministério após o cativeiro, o período em que Israel esteve em cativeiro. O primeiro a profetizar após o exílio, sendo contemporâneo de Zacarias. Não temos informações bíblicas sobre o seu passado, o passado de Ageu, e nem conhecimento dos seus antecedentes familiares. Ele foi um dos exilados que retornou a Jerusalém no objetivo de reconstruir o templo. Nesse período, grandes foram as dificuldades enfrentadas e, por meio de sua ação profética, Ageu conseguiu mobilizar e motivar os judeus no fito de concluírem a reconstrução da obra. O templo era o símbolo visível da aliança de Deus com os descendentes de Abraão, o povo de Israel. Por isso, motivou seus compatriotas a não desanimarem no trabalho da obra de Deus, em uma época em que os judeus mostravam-se indiferentes. Ageu ensinou-lhes que eles deviam dar a Deus a prioridade em suas vidas. Que Deus possa ministrar em nossos corações tudo aquilo que Ele preparou para nós nessa manhã. Ponto 1 da nossa lição diz o seguinte, e o primeiro subponto: festivo. Esse era o significado do nome de Ageu, festivo ou festividade. É provável que seu nascimento coincidisse com o feriado judaico. Isso justifica o significado do seu nome. É o que alguns historiadores, estudiosos acreditam, por se dar esse significado. Para Israel havia uma importância, todo israelita, é muito comum a gente ver na Bíblia o significado do nome, dos homens de Deus, das pessoas descritos na Bíblia. Então, o significado de Ageu era festivo ou festividade, isso é o que significa o nome, e isso é o que se acreditava os estudiosos, os historiadores. Há quem acredite também que o nome também foi profético, então há uma segunda linha também de pensamento. Desse modo, seus pais piedosos lhes atribuíram esse nome na expectativa da restauração do povo judeu, anunciando através deste ato que em breve haveria motivos para se festejar, uma vez dada a situação que nós já vimos naquele
naquele gráfico que foi colocado no início aí da nossa lição, né? Em qual foi a atmosfera, né? Como que estava a nação de Israel naquele período, né? Totalmente destruída, né? O povo levado cativeiro. Então nasce-se um menino e seus pais colocam um nome, trazendo uma expectativa ao coração deles próprios e da nação, né? Uma vez que esse nome é aquilo que eles esperavam que Deus faria, né? Uma nação outrora destruída, sem esperança, né? Um povo destruído não só espiritualmente, mas também politicamente, também cidades também em ruínas. Então eles olhando para tudo aquilo, quando nasce seu filho, eles colocam esse nome, esperando em Deus que dias melhores viriam e que eles haviam de festejar. Então essa segunda linha de pensamento também. Ele proporcionou aos seus compatriotas a motivação necessária para não esmorecerem face à dificuldade que enfrentavam. Ageu profetizou 2 meses antes de Zacarias. Foi o primeiro profeta do pós-exílio. Ele acreditou quando poucos acreditavam. E foi o responsável direto pelo retorno das festas em Jerusalém. Que sejamos como Ageu, promotores da fé, agentes da alegria. Queridos, Ageu profetizou em um momento muito difícil para a nação de Israel, onde que todos olhavam para aquela nação e diziam não, que não era possível, onde não havia muita expectativa. Israel, naquele período de Ageu, era um lugar onde todos não queriam estar, porém, Ageu profetizou animando o coração do povo, né? Acreditando em Deus, confiando em Deus. Então, quando ninguém mais acreditava, Ageu, ele confiava que Deus poderia ainda fazer grandes coisas por Israel, que Deus poderia levantar aquela nação, que Deus poderia reconstruir aquela nação, não somente espiritualmente, mas em todos os níveis, também politicamente, moralmente, nas questões sociais. Irmãos, que sejamos como Ageu, que possamos acreditar também que Deus pode fazer uma grande obra na nossa nação. Nós vivemos dias difíceis, né? Nós vivemos também numa nação não destruída como Israel na questão, na questão de ruínas, né? Estou falando aqui na questão de construções, porque Israel também estava nesse sentido também totalmente destruída também, né? A nação ela tinha sido sediada, né, pela Babilônia, então ela estava destruída, estava em ruínas, né? Seus muros estavam derrubados, templo destruído, casas destruídas, né? Mas nós vivemos também uma nação, não nesse aspecto, mas nós estamos vivendo uma nação totalmente destruída também espiritualmente, moralmente, socialmente, politicamente, mas Ageu acreditou que Deus poderia fazer de Israel uma nação abençoada novamente. Irmãos, que não percamos a esperança também, que Deus tem poder e pode fazer, que o nosso Deus ele é poderoso para fazer grandes coisas ainda aqui no Brasil ainda, que nós não venhamos a desistir da nossa nação, que nós não venhamos a duvidar que Deus tem poder de salvar uma nação tão imoral, tão perversa, né? Uma nação tão poluída, uma nação tão suja como a nossa nação, né? Uma nação tão destruída politicamente, tão destruída nos valores morais e sociais, que sejamos como Ageu, que nós, que você, jovem, que a igreja do Senhor, que nós fazemos parte de uma igreja, que nós não venhamos a perder a esperança, que não venhamos se assustar com aquilo que nós estamos ouvindo e vendo das coisas que estão acontecendo na nossa nação, mas que possamos ser agentes de multiplicação de fé e que possamos colocar os nossos olhos no Senhor, porque é dele que vem o poder, e através da nossa fé no Senhor, de acreditar, que possamos nos espelhar em Ageu, no seu comportamento, na sua postura, acreditar
exatamente no momento onde todos duvidam, ter esperança no momento onde que muitos já perderam a esperança e a expectativa, que nós possamos confiar que Deus tem poder para trazer salvação ao Brasil, para reconstruir a nossa nação em todos os aspectos. Nós sejamos valentes e corajosos, como foi esse profeta. O segundo subponto diz o seguinte, contexto histórico. Ageu profetizou no segundo ano do rei Dario, por volta do ano 520 a.C., para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico. O primeiro grupo a retornar foi movido por um fervor religioso. Então havia um fervor nesses irmãos que retornaram. Havia algo diferente em seus corações, né? Algo que os motivava a esse retorno. Esses repatriados deixaram o conforto conquistado na Babilônia para viver juntos às ruínas de Jerusalém. O povo de Israel, apesar de ter sido levado cativo para a Babilônia, mas quando eles chegaram na Babilônia, muitos desses irmãos, eles reconstruíram suas vidas. Eles adquiriram posse, profissão. Mas muitos desses irmãos, para voltar agora para Israel, eles tiveram que abrir mão de tudo isso. Tudo aquilo que eles sonharam, tudo aquilo que eles conquistaram, todos os seus bens, todas as suas posses, empregos, né, relacionamentos que eles desenvolveram naquele lugar, naquela outra nação. Agora eles tiveram que deixar aquela nação que estava organizada politicamente, uma nação que não estava em ruína, para voltar para uma nação totalmente destruída. Tiveram que abrir mão do seu conforto, tiveram que deixar suas posses, deixarem tudo para trás, para voltar agora para Jerusalém, que estava totalmente assolada e destruída por uma guerra. Era preciso muito trabalho e disposição para reconstruir uma cidade cicatrizada pela guerra. Na espinha dorsal desse grupo estavam os sacerdotes, os homens de fé, que nutriam um carinho especial pela cidade de Deus e pelo seu templo. 2 anos após a chegada desse grupo, os edificadores lançaram os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo, até porque o templo, como nós já vimos no início, havia um significado especial para Israel, que era sinal da aliança de Deus com Abraão, com o povo de Israel. Todavia, as perseguições dos samaritanos e as dificuldades enfrentadas contribuíram para desanimá-los. Então, um povo que outrora com fervor começaram a trabalhar em prol da reconstrução do templo de Deus, havia uma alegria no coração deles, havia uma fé no coração deles, mas quando começaram a edificar o templo, quando começaram a trabalhar, quando começaram a fazer aquilo para o qual eles voltaram para Jerusalém, agora vieram as lutas, vieram as dificuldades, começaram a enfrentar tribulações, perseguições dos samaritanos, e grandes foram essas dificuldades enfrentadas que contribuíram para o desânimo desse povo que voltou à sua pátria. Então, começou a ter atraso na execução e conclusão do projeto. O povo se abateu, o coração do povo entrou em desmaio. O interesse dos judeus, então, agora mudou e se voltou para as questões seculares. A letargia espiritual agora passa a dominá-los, a tomar conta do seu coração, e levou o povo a olhar para seus próprios projetos, e agora eles começaram a reconstruir as suas próprias casas, esquecendo-se do projeto de Deus, do motivo para o qual eles retornaram para Jerusalém, deixando o projeto do templo do Senhor em segundo plano. Foi nesse contexto histórico que Ageu entregou a sua mensagem. Que Deus possa ter misericórdia de nossas vidas e que possamos também colocar as coisas de Deus em primeiro lugar.
Isso aqui figura muito a nossa caminhada com Deus, né? Começamos também, né? Começamos com um grande ânimo, começamos com muita força, né? Quando Deus nos levanta para algo, porque foi Deus que levantou esse povo que estava no cativeiro para voltar para Jerusalém, Deus deu a visão a eles, Deus deu um projeto a eles, Deus aqueceu o coração deles com o Espírito Santo, encheu-os de fé, e quando eles começaram a trabalhar, então esse povo agora começaram a sofrer as perseguições dos samaritanos, dos seus inimigos, e agora esses povos com o coração agora desanimado, com o coração contrito, o coração abatido, eles então abandona agora aquilo para o qual eles foram chamados e agora voltam-se totalmente, completamente para os seus próprios projetos. É que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, porque muitas vezes nós nos encontramos em situações parecidas. Terceiro ponto, a estrutura e mensagem do livro. O livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento, ficando atrás apenas de Obadias, né? Tem 2 capítulos somente, o livro de Ageu, um total de 38 versículos. A expressão "diz o Senhor dos Exércitos" aparece 26 vezes em 38 versículos. Em todo instante o profeta anunciou que suas palavras vieram de Deus e possuíam o selo de autoridade profética. O selo é exatamente essa expressão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É muito comum, né, nos livros onde houve profecias dadas por Deus, esses homens que foram usados por Deus, iniciarem as suas mensagens dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Era um selo, mostrando que aquilo não era algo tão somente de suas convicções humanas, fruto dos seus pensamentos, dos seus corações, ou seus projetos pessoais, mas era uma mensagem vindo diretamente dos céus, de Deus, para os corações do povo de Israel. Assim como Deus hoje também tem ministrado muito aos nossos corações. Em muitas ocasiões nós temos visto Deus falar de várias formas, de várias maneiras aos nossos corações, através dos profetas dos dias de hoje, seja na nossa escola bíblica dominical, seja nos nossos cultos. Recentemente, no mês passado, tivemos em um retiro onde Deus ele falou muito aos nossos corações, como que nós somos quebrantados naquele lugar pelo nosso Deus. Os nossos profetas atuais sendo também usados por Deus. Se fosse Ageu, se fosse aqueles profetas nos nossos dias, eles estariam talvez iniciando a mensagem deles ali naquele retiro que nós participamos, ou nos nossos cultos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, na primeira mensagem, Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto de reconstrução do templo. Na segunda mensagem, após o início das obras de reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta. Porque o primeiro templo construído por Salomão foi um templo grandioso, foi uma obra magnífica, foi um projeto que já começou pelo pai de Salomão, Davi. Então Davi já vinha juntando, aquilo que era necessário para a reconstrução do templo. Então Salomão recebe de Deus algo ainda que não era comum da terra, uma sabedoria dada por Deus. Então naquele período, reis, povos de outras nações iam até Israel, até onde estava Salomão, para ver aquilo que ele fazia pelas suas mãos. Então o primeiro templo era algo magnífico, algo grandioso. Agora o segundo templo já era algo modesto. Então, na segunda mensagem, após o início das obras de reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta, e por causa disso o povo desanimou-se nesse momento. O profeta motivou-os dizendo que a glória daquele templo seria maior que a glória do antigo templo. Na terceira mensagem ensinou que o fato, a glória que quer dizer a presença de Deus, queridos, a presença de Jesus Cristo. O templo até o primeiro era muito fabuloso,
chamava muita atenção, né? Enchia os olhos humanos, mas a presença de Deus no segundo tempo não havia de se comparar com o primeiro tempo, seria algo muito maior a presença de Jesus Cristo. Irmãos, onde tem a presença de Jesus é muito bom, né? Às vezes o povo aqui deixou o coração se desanimar por causa daquilo que eles estavam vendo, paredes, né? A questão da estrutura, a questão arquitetônica, né? Os materiais que foram usados, então se desanimaram por isso, como que se aquilo dali fosse atrair a presença de Deus, né? E esqueceram do que é mais importante, que é ter a presença de Deus. Irmãos, mais do que ter uma liturgia de um culto, mais do que uma estrutura para um culto, melhor é a presença de Deus neste lugar. Às vezes nós podemos ter tudo do que é mais precioso e do que é mais caro, do que mais chama a atenção, mas se nós não tivermos a presença de Deus, aquilo não vai causar impacto nenhum no nosso coração. Eu lembro volto aqui, me referi aqui ao mês que se passou, né, lá no Retiro. Nós estávamos em um culto, naquele culto de sábado, não tinha paredes, nós estávamos num lugar aberto, perto de uma piscina, né? O púlpito era ali do lado de uma churrasqueira, mas a presença de Deus quando desceu naquele lugar, a glória de Deus quando desceu naquele lugar, houve quebrantamento, houve salvação, houve libertação, houve uma comoção naquele momento. Então a presença de Cristo é o que nós temos que dar valor onde estivermos, e por isso a Bíblia nos dá essa garantia. Nós tivemos ali naquele sítio a confirmação daquilo que nós temos aprendido, né? Que onde estiver 1, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, que Ele se faria presente. Quando nós estamos reunidos em um nome do Senhor, como que nós ali nos reunimos em nome do Senhor para buscar o Senhor, Ele se fez presente naquele lugar. Que coisa graciosa. Na terceira mensagem ensinou que o fato de alguém morar na Terra Santa não o torna santo. É a mesma coisa de o fato de sermos crentes, não quer dizer que somos santos. Portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir das bênçãos prometidas. Então, o fato de vivermos em santidade nos traz bênçãos prometidas para as nossas vidas. E não é eu botar meu nome num hall de membro, mas é eu viver um amor genuíno e verdadeiro por Deus, é eu guardar a palavra de Deus, é eu observar a palavra de Deus, é eu viver uma vida diferente. Por fim, a sua última mensagem profetizou uma bênção especial para a dinastia de Davi, na pessoa de Zorobabel. Nosso segundo subponto, a mensagem do profeta. Motivação. Em agosto de setembro de 520 a.C., Ageu começou a entregar sua profecia. O povo tinha abandonado a obra por causa da oposição dos samaritanos e do decreto de Cambises, o rei persa. Ageu incentivou o retorno da reconstrução do templo. Ele apresentou Deus como o Senhor dos exércitos, cujo poder é sobre todos os exércitos. O Todo-Poderoso é mais poderoso que todos os poderosos da terra. Que palavra para os nossos corações. Confiando no Senhor, devemos prosseguir. Irmãos, é dessa forma que nós devemos olhar para o nosso Deus. Que o nosso Senhor, que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Diante dos desafios que nós temos de evangelização, diante dos desafios que nós temos ministeriais, diante dos desafios que nós temos na nossa caminhada para Nova Jerusalém, diante dos desafios das lutas que nós temos, nós precisamos olhar para as nossas lutas, olhar para as nossas dificuldades e dizer que nós vamos vencê-las em nome do Senhor dos Exércitos, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, domina todas as coisas. Nós precisamos de acreditar nessa palavra. O Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos da terra. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há homem maior do que o nosso Deus. Não há exército na terra maior do que o nosso Deus.
tudo é possível ao que crer. Não há Deus tão poderoso como o nosso Deus, e nós devemos seguir avante. Muitas vezes nós estamos desanimados, ou às vezes nós estamos amedrontados ou com medos de seguir no ministério, achando que nós não vamos vencer as batalhas pessoais, os conflitos individuais, no nome do Senhor dos Exércitos, querido jovem, minha irmã, meus irmãos, vocês vencerão em nome de Jesus. Os desafios lançados pelo nosso Senhor, os desafios lançados por Cristo através dos nossos líderes, nós precisamos prosseguir em nome do Senhor dos Exércitos. Não podemos esmorecer diante das adversidades. Quantas são as nossas adversidades em todas as áreas de nossas vidas? Mas se você está passando por esse momento de adversidade, meu irmão, minha irmã, lembra quem é o seu Deus. O seu Deus não é um Deus feito por mãos de homens. O seu Deus não é feito por pessoas. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E, portanto, levanta a sua cabeça e olha para aquele que te chamou. A palavra de Deus diz que antes, queridos, de nós nascermos, Deus nos escolheu. A Bíblia diz, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Você é escolhido por Deus, queridos. Quantas dúvidas o diabo quer lançar nos nossos corações, fazendo-nos querendo nos fazer entender, querendo nos convencer que Deus ele não nos ama, ou que Deus não se preocupa com as nossas aflições, com as nossas angústias, mas Deus te ama, Deus se preocupa com você. Vamos seguir em frente. A segunda profecia foi entregue no 21º dia do 7º mês, no último dia da festa do tabernáculo. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria beleza. Olha o que era a preocupação das pessoas naquele período. Olha onde estava o coração. Jamais teria beleza e o esplendor do templo de Salomão. Eles estavam mais preocupados com as questões arquitetônicas, com as coisas que preenchiam os olhos. Por isso ficaram nostálgicos e desanimados. Quando eles começaram a fazer essas medições, fazer essas comparações, eles desanimaram. E assim, muitas vezes, o diabo causa esse mesmo sentimento hoje em nós. Quantos estão desanimados também, nostálgicos também? Quantos estão assim também, por graus de comparação? Às vezes, o diabo coloca pensamentos, sentimentos, meus amados, para nos parar, para nos frear, e a forma que ele usou para frear Israel aqui, na reconstrução daquele projeto, do templo, aquela obra que Deus deu como missão a Israel. O que o diabo fez para parar esses irmãos aqui, queridos, foi exatamente levá-los a um grau de comparação. E eles começaram a medir, olhando para o primeiro tempo. E quando eles começaram a olhar, e começaram a olhar para o segundo tempo, o coração deles desmaiaram. Às vezes nós somos assim também. Quantos Deus tem chamado e começa a se comparar com o irmão tal, ou com a irmã tal, ou com o ministério tal, ou com a igreja tal, ou com a juventude tal, ou com o projeto tal, e quando começa a olhar para essas coisas, começa a olhar para o lado, quando começa a ver e o diabo começa a falar no coração, começa a colocar coisas na mente, lançar seus dardos inflamados, que são pensamentos. Os dardos inflamados que a Bíblia diz são pensamentos, são sentimentos. E quantas pessoas o diabo acaba parando, desanimando, amarrando, colocando em cativeiros, em bloqueios existenciais, por causa justamente do véu comparativo, que é um grande erro, que é uma das maiores armadilhas do diabo do nosso século. Desde a antiguidade ele já fazia isso, como estamos vendo aqui na lição, e foi isso que parou o povo de Israel a parar com o projeto de reconstrução do templo. Queridos, nós temos que olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus.
Nós precisamos de acreditar que as promessas de Deus são verdadeiras e são para nós, são para as nossas vidas. E que se Deus te chamou, é Ele que vai te sustentar. E que se Deus te levantou, se Deus tem ministrado ao seu coração, se Deus tem te levantado, então é você que Deus quer usar. É você que tem que ir para frente. Foi esse povo, esse primeiro grupo aqui que Deus levantou para reconstruir o templo. O projeto de Deus para a vida deles era a reconstrução do templo. E olhando eles para aquilo que eles estavam fazendo, comparando com aquilo que era, o coração deles desmotivou. Aí vem Ageu mais uma vez, encorajou o povo a prosseguir, dando pelo menos 3 motivos. O Senhor estaria com eles, isso era o primeiro motivo. O Senhor está com você, meu irmão, minha irmã. O pacto divino permanecia de pé. E a glória daquele templo seria ainda maior, que quer dizer que a presença do Senhor, enquanto as pessoas se desanimavam com os desafios do presente, Ageu prosseguiu de olho na glória do futuro. Queridos, nós não podemos desanimar. Eu quero dar uma palavra aqui de ânimo a você prosseguir, não olhando para os desafios e para as lutas do tempo presente, mas para aquilo que há de se manifestar. Um dia nós estaremos nas regiões celestiais com Cristo, um dia Ele vai voltar para nos levar, e é para isso que nós temos que olhar. Nós precisamos de olhar para o alto, nós precisamos de desejar a vinda do Senhor, nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, nós precisamos de nos ver ao lado de Cristo, nós precisamos de nos enxergar cantando com os anjos, nós precisamos de nos enxergar na nação celestial, na cidade santa. Devemos focar a nossa atenção naquilo que nos traz esperança. Assim diz Lamentações capítulo 3, versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Deus te abençoe, meu querido. Segundo subponto do ponto 2, exortação. Ageu demonstrou a tristeza de Deus ao ser colocado em segundo plano. O povo se acomodava dizendo que ainda não era o momento de reconstrução do templo. Percebemos que faz parte da natureza humana justificar as omissões, criando argumentos plausíveis para esconder os fracassos. Esse recurso mental atenua a frustração de não ter conseguido o que um dia se pretendeu. Os homens da época de Ageu se valiam dessa retórica escapista. Buscavam frases e pensamentos para justificar os seus erros. Preocupavam-se com seus negócios e vidas pessoais e não davam mais ao tempo o devido valor. Os projetos humanos tinham prioridade, enquanto os interesses de Deus tornaram-se secundários. Ageu enfatizou que o abandono da obra de Deus provocou a seca e a escassez. Às vezes nós não conseguimos entender e compreender. O povo, dos dias de Ageu, eles não entendiam que as suas atitudes, eles eram livres para tomar escolhas, como que nós somos livres também para tomarmos escolhas. Mas eles não conseguiam entender que as escolhas deles trariam também consequências. Então houve um juízo de Deus sobre o povo de Israel naquele período. Às vezes nós escutamos a palavra que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas também Deus também é justiça. Deus também é juízo também. E eu costumo dizer o seguinte, que os juízos de Deus são derramados sobre a terra em todos os instantes. Muitos de nós ficamos preocupados com o juízo final, com o trono branco, com as questões escatológicas, mas às vezes nós esquecemos que os juízos de Deus também são derramados em todo o tempo.
Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus, Ele não faria mal, porque Deus é amor. Vocês lembram da história de Uzá? Quando, naquele tempo, o povo de Israel, junto com seu rei Davi, foram transportar a arca do Senhor. Aquele homem não tinha permissão para transportar, e quando aquela arca vai cair ali dos carros de boi, e ele coloca a mão na arca, e o fato dele colocar a mão na arca, ele foi fulminado naquele momento. Lembra dos filhos de Eli? Deus derramou um juízo sobre a casa de Eli, chamou Samuel, ainda um menino, e revelou aquele menino que faria a casa de Eli. Olha só, Deus falou dos seus segredos, dos seus mistérios a um menino. Quantos segredos e mistérios Deus tem falado a você, jovem? Às vezes você está brincando de ser cristão, achando que Deus ele não vai entregar algo precioso a você ou falar algo grande a você. Quantos profetas, havia um sacerdote conhecido, famoso, que era Eli naquele momento, mas Deus foi dentro da casa do sacerdote, não falou com o sacerdote, porque já tinha falado de outra forma, mas foi ali daquela noite, naquele momento, ele falou a um menino. Deus pode falar com você coisas preciosas e grandes. É por isso que em Jeremias está escrito que clamas a mim, que anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, ore ao Senhor. O Brasil precisa de jovens corajosos. A nossa nação está gemendo, precisando que os nossos jovens se levantem. Às vezes nós temos esse falso engano que Deus só vai usar os nossos líderes. Sim, louvado seja Deus porque eles são usados, mas Deus também quer usar vocês também. Deus quer te usar, meu amado irmão, minha amada irmã. E Deus usou Samuel para levar juízo ali à casa de Eli. Quantos juízos são derramados sobre a terra em todo o tempo? E foi isso que aconteceu. O povo ele deixou a obra de reconstrução do templo, mas trouxe uma consequência. Muitas vezes nós podemos até deixar as coisas de Deus. Posso deixar, vou colocar a obra de Deus em segundo lugar. Vou colocar meu ministério em segundo lugar. Vou colocar o culto em segundo lugar. Vou colocar a escola bíblica dominical em segundo lugar. Eu vou colocar tudo que é espiritual de Deus em segundo lugar. Você está semeando. Se é assim que você quer, assim será a colheita. Então o povo, ele colocou a reconstrução do templo, a obra, o ministério que Deus deu para eles em segundo lugar, mas olha qual foi a consequência. Deus provocou a seca e a escassez. Deus reteve os céus para despertar o seu povo. Ageu inquiriu os seus compatriotas. O fato de vocês colocarem Deus de lado provocou progresso ou regresso a vocês? A resposta era simples. Ao colocarem Deus em segundo plano, eles abandonaram o único elemento essencial para o sucesso. Queridos, quando nós estamos colocando Deus em segundo plano, nós estamos colocando o que é mais essencial para o nosso sucesso em segundo lugar. Lembra, queridos, da palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso significa você passar na faculdade. Quantas pessoas, meu Deus, quantos jovens, às vezes desesperados, quero casar logo, preciso de ter logo um namorado, preciso logo de ter uma namorada, preciso logo de ter um esposo, preciso logo de ter uma esposa, eu preciso logo de uma profissão, eu preciso de passar na faculdade, eu preciso de concluir minha faculdade, eu preciso de um emprego, eu preciso de
de crescer financeiramente, eu preciso de comprar minha casa, eu preciso disso, e às vezes nós vamos fazendo isso do nosso jeito, da nossa forma, como que Deus ele não se preocupasse com essas coisas da nossa vida, e aí nós vamos trazendo, se afastando de Deus, nós vamos preenchendo o nosso tempo de formas erradas, e não vai sobrando mais tempo para Deus, como que se Deus não se importasse com o seu sentimento, como que se Deus não se importasse com as questões sociais de sua vida, como se Deus não se preocupasse com a sua vida profissional, com a sua vida de estudo, com a sua formação. Irmãos, Deus se preocupa com tudo isso, e o essencial para termos uma vida sucedida, para que possamos ir bem, é dar prioridade a Deus. Porque Deus vai acrescentar todas essas coisas a você. Deus não só vai te dar um namorado, mas Deus vai te dar um noivo, um futuro marido, ou namorada, ou futura esposa, que seja uma bênção na sua vida. E às vezes nós fazemos do nosso jeito, deixamos Deus em segundo lugar e trazemos maldição para a nossa vida. Às vezes o seu tempo, por causa da obra de Deus para estudar, vai ser menor, mas Deus vai estar com você, e você até teve um tempo menor do que um outro, mas Deus vai te honrar, Deus vai abrir porta para você, Deus vai te ajudar, você vai até de repente estudar em menos tempo, mas vai fixar às vezes mais, vai aprender mais, vai reter mais, vai absorver mais, e vai conseguir fazer uma prova lá para passar no vestibular, porque Deus vai estar com você, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Cuidado quando nós abrimos mão de princípios bíblicos. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Consolação. Enquanto a primeira profecia empreendia o povo pela falta de compromisso, repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar que a glória daquele tempo, a presença de Cristo, emprestaria ao segundo templo uma glória que o templo de Salomão jamais conheceu. A glória aqui, irmãos, não se referia ao ouro e à prata, né, questões arquitetônicas, mas a presença de Deus. A presença de Deus é o que nós precisamos nos nossos templos, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nos nossos encontros. A terceira profecia foi uma exortação, um verdadeiro apelo à santidade. Porém, a quarta mensagem trouxe novamente consolação ao apresentar uma promessa de segurança para Israel com o estabelecimento da linhagem de Zorobabel. Podemos dizer que 50% da mensagem de Ageu foi consolação, outros 50% foi exortação. Entretecida na exortação e no consolo. As repreensões de Deus, assim como suas promessas, são combustíveis de ânimo que nos empurram para a frente. Louvado seja o nosso Deus. Terceiro ponto e último ponto diz o seguinte. Primeiro subponto. Apelo. A pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas. O retorno da obra de reconstrução do templo e a busca pela santidade. Deus não queria apenas um envolvimento físico das pessoas na reconstrução, mas também ansiava por uma aproximação espiritual. Não podemos cair no erro de pensar que as ações concretas, como ir à igreja, participar do culto, cantar no louvor, participar de uma peça teatral, ir ao retiro, ou pregar, ou tocar um instrumento, são um substituto para a santidade e a obediência. Irmãos, nós muitas vezes caímos nesse erro de acharmos que Deus ele se importa mais com o nosso trabalho. A Bíblia diz que na volta de Jesus muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito que eu não vos conheço. Ele até recebeu o dom, tinha poder, porque o poder permanece sobre a pessoa que recebeu o dom. Mas Jesus vai dizer para ele não vai ter parte com o Senhor, não vai subir para as mansões celestiais, não vai passar a eternidade com Cristo. Isso não pode, os nossos trabalhos, as nossas obras não podem ser um substituto para a nossa santidade e obediência. Foi o que Deus falou para Saul.
porventura ele tem prazer mais em sacrifícios do que em obedecer. Queridos, o que Deus quer de nós, irmãos, é obediência. Nós precisamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Inclusive, esse é um dos maiores mandamentos da palavra do Senhor. E às vezes nós nos empolgamos porque nós temos uma função, porque nós somos crentes, temos nosso nome no hall de membros de uma igreja, temos uma carteirinha de membros, as pessoas nos chamam de cristãs ou de crentes, ou porque nós saímos das nossas casas, vamos ao culto, o nosso vizinho não faz isso, porque na nossa sala de aula nós somos os que nos destacamos, né? Digamos, dos diferentes jovens. Mas Deus, Ele tem prazer na obediência e na nossa santidade. O culto só é aceito quando o altar é restaurado. Ageu fez 2 perguntas ao sacerdote. Se alguém leva, segundo subponto, se alguém levar carne santa na aba das suas vestes, e consequentemente, se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? A resposta dos sacerdotes foi óbvia, não. Se alguém tocar em um cadáver, logo após tocar em um objeto, esse material fica limpo, impuro? A resposta foi imediata, sim. Eram as ordenanças, as leis, né, do Antigo Testamento. A lição era simples. A pureza não pode ser transmitida, todavia a impureza, sim. Naquela época, os sacrifícios aconteciam em um altar improvisado em Jerusalém. Deus não estava se agradando daquelas ofertas. Deus está se agradando da sua oferta, da sua santidade, do seu coração. Deus olhando para o seu interior neste momento. Qual é a resposta de Deus para a sua vida? Qual seria a resposta de Deus? Estou contente ou não estou contente? O que você tem apresentado a Deus? Como tem sido o seu altar? O nosso coração é o altar. Nosso altar está quebrado, ou o nosso altar está firme, está forte? Porque, querido, se não tiver, esse momento é tempo de restauração, é tempo de reparar o altar, é tempo de apresentar a Deus uma oferta que Deus aceite, uma oferta de santidade, uma oferta de um coração quebrantado, oferta de pureza, oferta de quebrantamento, oferta de entrega. É isso que Deus quer de nossas vidas. Terceiro subponto. Atenção com a casa de Deus. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo. Deus enviou a seca e não prosperou a colheita dos repatriados. Foi o juízo de Deus que nós falamos no ponto anterior. Então, aquela ação gerou uma reação nos céus. Toda a ação nossa aqui na terra, ela está gerando uma reação. Ou nós estamos sendo abençoados, ou nós estamos trazendo maldição sobre as nossas vidas. E a escolha da semente que é lançada, ela é nossa. Né? Não existe, a Bíblia fala que o nosso proceder e o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Queridos, não existe meio termo. Ou estamos gerando bênção, ou estamos gerando maldição. Né? E a escolha do povo aqui gerou maldição, veio juízo de Deus sobre eles. Que Deus tenha misericórdia de minha vida e de sua vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, da nossa casa, da nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia dessa juventude. Para que as nossas escolhas sejam colocar Deus em primeiro lugar. Para que as bênçãos e as promessas de Deus se concretizem sobre nossas vidas. O propósito divino era diverti-los. Né? Então aquela maldição tinha um propósito, aquele juízo tinha um propósito. O fracasso nos outros setores da vida era consequência de uma vida espiritual relapsa. Olha como que isso é perigoso, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos porque estamos passando por situações difíceis. Às vezes nós não entendemos porque nós estamos passando por alguns tipos de lutas, por dificuldades, por angústia, por aflições, por tribulações. E isso pode estar ligado à nossa vida relaxada,
A Bíblia mesmo diz: maldito que faz a obra de Deus relaxadamente, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de sua vida, que o Espírito Santo de Deus venha causar em nós uma comoção para a transformação de mudança, que o Espírito de Deus venha causar em nós libertação, que Deus nos levante. A geração de Ageu foi aconselhada a ter atenção com a casa de Deus. Precisamos demonstrar liberalidade, cuidado e dedicação com a casa de Deus. Quando dizemos que Deus é nossa prioridade, mas não dedicamos a Ele nosso tempo e nem nossos recursos, nosso discurso é mentiroso. E quem é o pai da mentira em João 8,44 é o diabo. E a Bíblia diz que aqueles que mentem têm como pai o diabo. Que não sejamos filhos de demônio. Então, quando nós dizemos, às vezes nós cantamos esses louvores, dizendo que a nossa vida é do Mestre, nós dizendo que a nossa vida pertence ao Senhor, mas na verdade nós não fazemos isso na prática, então nós nos tornamos mentirosos. Muito cuidado com isso, tomamos muito cuidado com isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos. Que Deus nos ensine, que o Espírito Santo nos ensine e nos ajude a viver uma vida responsável. Ageu começou a profetizar no ano 520 a.C., durante 16 anos, a obra de reconstrução do templo não havia terminado. Após a sua influência, 4 anos depois, no dia 3 de março de 516, a obra foi finalizada. A mensagem de Ageu foi aceita pelo povo e causou uma verdadeira mudança de mentalidade. Louvado seja Deus por essa mudança de mentalidade do povo de Israel nos dias de Ageu, por ouvir a palavra de Deus. Eu não sei como que você se encontra hoje, mas que o Espírito Santo de Deus cause nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, uma mudança de mentalidade, que Deus passa a ser prioridade na sua vida, não só de você falar, mas na prática, assim como na minha vida. A mensagem de Ageu foi aceita pelo povo e causou uma verdadeira mudança de mentalidade. Causou uma verdadeira mudança de mentalidade. Causou uma verdadeira mudança de mentalidade. Que isso seja fixado na nossa mente nessa manhã. Que é necessário haver uma mudança de mentalidade em nós. A interiorização sincera da pregação levou o povo ao esmero e à ação da obediência. Motivados e comprometidos, o povo se lançou na reconstrução do templo. O que era difícil tornou-se possível, pois eles agiam guiados pelo compromisso com Deus. Querido jovem, meu querido irmã, minha amada irmã, meus amados irmãos, nós chegamos ao fim da nossa escola bíblica dominical. E antes de chegar à conclusão da nossa lição, eu quero convidar você nesse momento a ofertar na casa do Senhor. A sua oferta, ela tem sido um instrumento para fazer com que a mensagem de Deus, ela possa alcançar ainda mais muitos outros corações. Que o Espírito do Senhor possa nesse momento guiar o seu coração, nesse ato de adoração que é ofertar também na casa de Deus. E fechando a nossa lição, a conclusão diz o seguinte: a profecia de Ageu foi compreendida pelo povo e teve efeito rápido. A apatia saiu e deu lugar ao fervor. Que isso aconteça em nossos corações, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa te encher, te transbordar, nos encher, nos transbordar nessa manhã. Deus enviara Ageu para levantar um povo que estava prostrado, um povo apático, um povo que não tinha frutos, que não tinha obras, que não fazia mais nada. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. Louvado seja Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, para que o Espírito do Senhor nos ajude, meu Deus, nesta hora. Meu Deus amado, que
sejamos quebrantados, que sejamos fortalecidos, que sejamos cheios do Espírito Santo, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso entendimento seja, meu Deus, transformado, que os nossos olhos, Deus, e a nossa força seja no Senhor. Levanta-nos, Deus, nessa manhã. Nós pedimos ajuda do Senhor para que não tenhamos uma vida apática. Meu Deus amado, para que não estejamos, Deus amado, somente olhando para os nossos próprios interesses. Tira-nos, meu Deus, de toda apatia e de toda fraqueza espiritual nesta hora. Liberta-nos, meu Deus. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Meu Deus, muda o nosso comportamento, como o Senhor, através de Ageu, mudou o comportamento do seu povo de Israel naqueles dias. Deus nos levanta com grande poder e graça na nossa geração. E que através de nossas vidas, essa nação e as nações da terra sejam alcançadas, meu Deus. Ajuda-nos, Deus, a cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ajuda cada jovem, a cada irmão e irmã a cumprir o propósito do Senhor, o chamado que o Senhor tem, os sonhos do Senhor para a vida de cada um destes, meu Deus. Ajuda-os, Deus, a cumprir seus chamados, suas vocações, seus ministérios, e que as bênçãos do Senhor venham sobre cada vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe, a você e a sua casa.